Questão 145 da prova amarela do Enem 2019. Uma questão que a gente tem que ler com certa atenção aí aos mínimos detalhes. Não é uma questão difícil, mas com muitos detalhes importantes. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. Então, experiência, nível, força de ataque, força de defesa. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível. A força de defesa é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então, olha só. Força de defesa. Vou chamar isso de D. A sua força de defesa ela é diretamente proporcional ao seu nível. Proporcional ao seu nível e ao quadrado da experiência. Então, a força de defesa ela é diretamente proporcional ao nível e à experiência, que eu vou chamar de XP. Só que ao quadrado da experiência. Então, XP ao quadrado. Então, a razão entre esses dois vai me dar aqui uma constante, porque é algo diretamente proporcional. Enquanto a força de ataque, vou chamar de A, é diretamente também proporcional à sua experiência, então diretamente proporcional à sua experiência, e ao quadrado do seu nível. Ah, bacana, ao contrário aqui. Então eu tenho experiência ao quadrado e nível, aqui eu tenho experiência e nível ao quadrado. Nenhum jogador sobe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1. Então eles começam com XP 1. Isso aqui vai dar uma constante C. XP 1, nível 1, ataque 2, defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto. Sendo o desafiante considerado o atacante, compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado. E vence o confronto aquele cuja força for maior. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto. Sendo o desafiante considerado o atacante, compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador J1, então J1, de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador J2, de nível 2, e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era. Então ele quer aí a diferença entre o ataque desse e a defesa desse. Para isso eu tenho que calcular o ataque desse daqui. Para calcular o ataque, eu preciso saber quem é essa constante. Para calcular a defesa desse, eu preciso saber quem é essa constante. Como descobrir essa constante? Simples, eu tenho os dados iniciais do jogo. Eu tenho os dados aqui de como cada um deles começa. Então, para descobrir o K, basta eu colocar defesa 1 dividido por nível 1, XP ao quadrado 1. Então, 1 dividido por 1 vezes 1 ao quadrado. Então, o valor de K
é 1. O C, ele é justamente o ataque, que é 2, dividido pelo XP 1 e o nível ao quadrado 1. Então, o C vai ser 2. Massa, beleza? Desta forma, para eu achar que o ataque do 1, basta eu jogar o valor de C aqui, XP e N ao quadrado. Para eu achar a defesa do 2, basta jogar aqui o valor de K vezes NXP. Então vamos lá, ataque do jogador 1. Ele vai ser C, que é 2, vezes o XP dele, que é 5. Por que vezes? Porque está aqui dividindo, passa multiplicando. O N ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar 10. 10 vezes 16, ele tem um ataque de 160. A defesa do jogador 2, ela é justamente o K, que é 1, vezes o seu nível, que é 2, vezes o XP ao quadrado, que é 36. Por que 36? Que é 6 ao quadrado. Isso aqui vai dar 72. Para eu calcular, então, o valor da diferença entre ataque e defesa, basta subtrair 160 de 72. 160 menos 72 vai dar 88, alternativa letra B. Então é um problema que ele de início parece difícil, porque ele tem muitas variáveis, muitos detalhes, né? Mas o principal é talvez você montar aqui a situação de diretamente proporcional, sabendo que para ser diretamente proporcional essa razão tem que ser igual a uma constante. Então eu tenho duas constantes aqui. Mas como ele te deu aqui o valor inicial, você substituiria aqui achando o valor de cada constante. Depois disso, ele te deu justamente os níveis e as experiências de cada um deles para você calcular os ataques e defesas. Bastava você montar a fórmula, né, a função, vamos dizer assim, e substituir os valores.